O alerta ao Banco Central, às operadoras de telefonia e também ao governo para o combate aos golpes digitais em idosos. Isso e as boas práticas e os destaques do setor produtivo local. Agora com ela, Samantha Salum, na coluna Capital SA do Correio Brasiliense. Boa noite. O Tribunal de Contas da União finalizou um relatório inédito de auditoria sobre a proliferação de golpes digitais que tem como alvo os idosos e pretende cobrar ações mais concretas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e do Banco Central. O relatório traz à tona a ineficácia dos órgãos responsáveis pela prevenção e resposta a essas fraudes, como a falta de coordenação entre as instituições. As recomendações para o combate ao problema, entre elas estão a criação de diretrizes claras para portais de denúncia e uma fiscalização mais rigorosa que evite a manipulação de linhas telefônicas por golpistas. Em relação à Agência Nacional de Telecomunicações, o TCU alerta para que a agência demande mais controle das operadoras na venda de chips. A auditoria aponta que estão sendo vendidos e distribuídos sem identificação de CPFs ou CNPJs. Quando a polícia tenta rastrear a ligação dos criminosos, não encontra o nome do responsável pelo chip. Há casos de uma mesma pessoa que comprou 1.000 chips sem CPF e sem CNPJ. O relatório será apresentado oficialmente amanhã pelo ministro Augusto Nardes no plenário do TCU. E ele falou com a gente, vamos ver. Estamos mostrando para o Brasil uma situação dramática que vivem os idosos do país. 92% dos nossos idosos recebem um tipo de fraude. Por isso o Tribunal de Contas está mostrando os caminhos através de uma auditoria ampla, mostrando toda a situação dramática que vivemos hoje no mundo digital. O mundo digital modifica totalmente a forma e o comportamento das pessoas com certa idade. Então é importante trabalharmos para fazer uma política de prevenção para os idosos e responsabilizar as empresas e também responsabilizar aqueles que atuam para criar suborno, especialmente em relação aos idosos. A Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa chegou a lançar uma cartilha no ano passado de enfrentamento à violência patrimonial e financeira, em que alerta os idosos para 15 tipos de golpes diferentes pelo celular e pelo meio digital. E o Banco Central publicou na semana passada resoluções proibindo a chamada conta bolsão ou conta blindada, que dificultava muito às polícias rastrear o dinheiro obtido pelos criminosos com os golpes contra idosos. Mas o TCU diz que são necessárias ainda mais ações para proteger os idosos. E mudando de assunto, o novo presidente do BRB, Nelson Souza, tranquilizou as lideranças empresariais do DF sobre a situação do banco. Ele participou de uma reunião na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Ele foi apresentado aos representantes do setor produtivo pelo governador Ibanez Rocha, que também participou da reunião. Nelson afirmou que o BRB instalou nesta semana uma auditoria externa e independente, conduzida por uma empresa de advocacia e investigação para garantir governança, pessoas, um quadro competente e resultados claros do banco. Ele afirmou que está comprometido em agir com transparência, manter o diálogo com o setor empresarial. Nelson ainda participou de uma reunião com toda a diretoria da FEComércio, que é formada por presidentes de 26 sindicatos empresariais. O convite foi feito pelo próprio presidente do Sistema FEComércio DF, José Aparecido Freire, para que ele falasse aos empresários. O Nelson Souza também reforçou aos empresários
que seguirá fomentando o mercado imobiliário, a cultura, o turismo local e o microcrédito para os pequenos empreendedores. Boa noite, esses são os meus destaques de hoje. Obrigada e eu volto com você, Lucas Mobile. Obrigado, Samantha Salum. Então, até quinta-feira com mais Capital SA aqui no Jornal Local.